Ora bem, tenho esperança que a terceira seja de vez e que finalmente nós possamos conversar, que nós possamos conversar acerca daquilo que nos traz hoje. E eu agradeço-vos a vossa paciência. Houve aqui um problema técnico relacionado com o som e, e com a imagem. E eu penso que nestas circunstâncias já fica tudo mais facilitado. Eu estava-vos a dizer que, de facto, num contexto como este, quando há um tempo nós imaginámos uma ideia, construímos uma ideia, porque foi construída por muitas pessoas, a chamada Escola Amiga da Criança, estávamos longe de imaginar que, entretanto, a nossa vida levasse um solavanco de um dia para o outro e, de repente, estivéssemos confinados à casa, fazendo tudo aquilo que, entretanto, nós descobrimos que, afinal, somos capazes de fazer muito bem. Isto é, a desdobrar-nos em múltiplas atividades, a trabalhar a partir de casa. É notável como nós fomos capazes de uma adaptação tão rápida. Se nós estivéssemos a planear, ou se as empresas, as instituições, as organizações, entretanto, estivessem a planear uma reviravolta, uma mudança desta dimensão, com toda a certeza, não seria possível com tamanha rapidez que nós fôssemos capazes de apanhar a onda e fazermos aquilo que, no fundo, todos estamos a ser capazes de fazer. A vida não está para brincadeiras, é quase uma forma, com a ironia possível, num momento que é de facto trágico, mas é uma forma de nós dizermos, quase ao contrário do que se ouve por aí, que não, as coisas hão de crescer para melhor, mas nós não temos que estar todos bem, porque obviamente estamos a viver uma mudança tão acelerada, com desafios tão grandes todos os dias, que é difícil termos o equilíbrio, o bom senso, a ponderação que todos desejamos ter numa circunstância como esta. E, portanto, num contexto destes, o que é muito importante que, como pais, acima de tudo, e para começar, se me dão licença, nós possamos perceber é que todos nós fechados, todos nós, que não fomos criados para estar fechados, muito menos para estarmos numa espécie de liberdade condicional durante tanto tempo. Nós sentimos a nossa casa como a nossa gruta, o sítio onde nos sentimos protegidos, mas de facto esta espécie de prisão domiciliária é uma coisa terrível. É terrível para nós, mas é terrível para os nossos filhos. E, se repararem, se lembrarem, não foi há tanto tempo assim, quando estávamos todos a perguntar e como é que vai ser? Como é que vai ser estarmos, na altura, 15 dias fechados com as crianças em casa? Como é que elas vão aguentar tanto tempo? Ao fim de 15 dias, os pais foram-se dando conta que, para surpresa deles, as crianças têm sido cúmplices neste contexto. E se repararem, elas não ficam tão à beira de um ataque de nervos como os pais imaginam. Elas têm colaborado, estão compenetradas até por uma razão simples. Elas já perceberam que nós estamos muito preocupados, todos nós estamos muito preocupados, e, portanto, num contexto desses, elas vão tentando colaborar dentro do que é razoável. Mas todos temos direito a estar cansados, e as crianças por maioria de razão. Porque por mais que nós não queiramos, mesmo que se formos dar aí uma voltinha ao quarteirão, só para elas apanharem um bocadinho de ar, com todas as cautelas que nós costumamos ter, a nossa atitude não é uma atitude de fim de semana, não é uma atitude de férias. A nossa atitude é uma atitude de um alarme permanente, sempre num registro do género, não toques nisso, não te aproximes daquilo. E, portanto, elas percebem que aquilo que nós estamos a viver não é nada de igual a tudo o que já vivemos. E, portanto, elas fazem um esforço terrível para colaborar. Não é por acaso, acreditem, não é por acaso, que de repente as crianças vão se adequando e depois, quando chegamos ao domingo, ao fim de semana, elas sentem que há ali uma nuance qualquer no ar e essa nuance no ar faz com que, de repente, nós não estejamos tão em cima delas e elas às vezes respiram um bocadinho fundo. Claro, quando elas respiram um bocadinho fundo, parecem dar 10-0 às pilhas da Duracell, ficam numa agitação, ficam eufóricas, desinibidas, com um riso que às vezes não tem tanta graça assim,
E isso significa tão simplesmente isto. As pessoas saudáveis, sejam pais, sejam professores, sejam as crianças, bom, depois deste cansaço todo e neste susto permanente em que estamos a viver, acabam por precisar de vez em quando ficar um bocadinho desequilibradas. Os nossos filhos, quando ficam desequilibrados, ficam assim numa espécie de montanha russa. E, portanto, tão depressa parecem compenetrados a compreender aquilo que nós lhes pedimos, sobretudo quando trabalhamos a partir de casa, como a seguir lhes passa uma coisa má pela cabeça e de repente, uau, fica tudo um pouco virado do avesso. Eu outro dia disse, e é verdade, que nunca tinha dado tantas aulas com a presença de tantos gatos, porque até nas aulas que uma pessoa dá em direto aparecem sempre elementos estranhos que de repente tornam uma aula nessas circunstâncias mais animadas, mas que de facto fazem com que uma videoconferência da mãe ou do pai aí já não tenham graça absolutamente nenhuma. O que eu acho que é muito importante que também tenham a noção é que os pais saudáveis precisam de se passar um bocadinho, de vez em quando. E, portanto, não vale a pena terem a ideia que conseguem ser irrepreensíveis, que conseguem nunca perder a cabeça, porque vão precisar de a perder de vez em quando. É muito difícil aquilo que nos estão a pedir como pais. Que trabalhemos a partir de casa e que sejamos ao mesmo tempo pais, que convivamos num espaço onde se trabalha, onde as crianças brincam, onde têm telescola, onde fazem trabalhos de casa e tudo mais, e ao mesmo tempo que nós tenhamos o equilíbrio de poder fazer isto tudo sem nunca nos desmancharmos como pais. O teletrabalho é uma coisa muito difícil. Um dia o teletrabalho vai ser uma coisa muito melhor, sem dúvida absolutamente muito melhor, porque nos vai permitir trabalhar a partir de casa de uma forma que vai ser muito mais rentável, gastando menos energias, conseguindo de alguma forma produzir de outra maneira e tendo toda uma dinâmica muito mais acolhedora, se for o caso. Mas neste momento não. Neste momento é verdade que a nossa sala funciona em open space, às vezes está aberta demais para aquilo que devia ser. No fundo, nós acabamos por viver num registro de co-work, estamos todos a trabalhar ao mesmo tempo, se bem que às vezes está a mãe numa videochamada, o pai noutra videochamada, uma criança a dizer que tem fome e outra a dizer, já não tarda nada, que não consegue sintonizar a RTP Memória, e nessas circunstâncias hoje aquilo que nos é pedido é muito difícil. É muito difícil porque aquilo que todos nós que estamos a trabalhar a partir de casa estamos a sentir, e é razoável que o sintamos, é que neste momento, nestas condições, nós não conseguimos ter o horário de trabalho, não conseguimos ter as condições de trabalho que desejaríamos e, na verdade, vivemos num stress permanente, porque, no fundo, nós não andamos a perder tempo de casa para o trabalho e não andamos em filas e não andamos a lidar, às vezes, com condutores mal dispostos, mas aquilo que nós estamos a sentir neste momento é que estamos a dar o melhor de nós em todas as áreas, como pais, mas talvez não estejamos a trabalhar tão bem quanto desejaríamos, talvez não estejamos a educar tão bem como nós gostávamos de educar e talvez não estejamos a ensinar da forma como devíamos ensinar, sobretudo complementando o papel da escola. Escuso dizer que num contexto destes o namoro, claro, foi de quarentena porque às vezes o que é difícil, mesmo num contexto como aquele que nós estamos a viver, é termos um bocadinho só, para estarmos sós, que parece que é uma espécie de luxo, mas que de repente parece um bem tão longínquo que às vezes passamos a vida a suspirar por isso. É verdade que os pais nunca têm férias, os pais não têm feriados de pais, não há quarentenas para os pais, mas é verdade que os filhos, quando estão num espaço de confinamento e de isolamento social, ainda exigem melhores pais. E, portanto, é muito difícil aquilo que nos estão a pedir como pais hoje. Nós fazemos um esforço.
todos nós fazemos um esforço, nós, no fundo, deitamos a mão a tudo o que temos ali, à nossa disposição. De início começámos a arrumar as gavetas e a fazer as limpezas e depois, de repente, percebemos que trabalhar mais um bocadinho era assim quase uma espécie de ansiolítico que nos equilibrava, mas a verdade é que os pais saudáveis precisam de ter, neste momento, a paciência um bocadinho no vermelho, porque já estão cansados, porque estão preocupados com o dia depois da manhã e, portanto, isto tudo em cima deles faz com que a mãe e o pai, de vez em quando, precisem de se zangar um com o outro, precisem de se zangar com as crianças e sem nunca perdermos de vista um pormenor. É que, como pais, nós passamos a vida a dar a entender aos nossos filhos que somos eternos, que somos indestrutíveis, que somos poderosos, que não há nada que nos assuste quando se trata de proteger os nossos filhos. E depois, nós, numa circunstância destas, damos a entender aos nossos filhos que se calhar não somos tão poderosos assim, como se compreende, não somos poderosos a ponto de espantar para fora de casa a ameaça do vírus e não somos seguramente tão poderosos a ponto, e é esta a questão fundamental, não somos tão poderosos a ponto dos nossos filhos sentirem que, seja o que for, nada nos ameaça. Ou seja, no final, os nossos filhos também, sem nunca o dizerem, acreditem, acabam por ter um bocadinho de medo daquilo que nos pode acontecer em consequência do vírus. Quase como se, no fundo, nós próprios, que somos tão seguros, tão fortes, tão aparentemente omnipotentes ao pé deles, de repente fôssemos frágeis, mais frágeis do que eles alguma vez desejariam que nós fôssemos. É neste contexto que depois nós temos a escola. Claro que as crianças não podiam estar sem escola entre março e setembro e, portanto, havia que se encontrar uma solução, fosse ela qual fosse, de preferência que fosse de certa forma equilibrada, que se chegasse a todos e de maneira dentro do que fosse possível, mais ou menos por igual. A pergunta que nós temos a obrigação de colocar é o que é que nós temos em mãos nesta altura? Será a telescola de antigamente, o estudo em casa, que o governo, de uma forma ponderada, parece-me a mim, tenta de alguma forma apresentar, ou de uma maneira eventualmente mais realista, bom, até que ponto é que aquilo que nós temos em mãos neste momento não é, de certa forma, a escola no meio da sala? E eu acho que sim, que é. É a escola literalmente no meio da sala, que nos ajuda a perceber de uma forma que talvez traga bom senso a todos nós, que afinal todos nós, os pais, os professores e todos os alunos, por mais competentes que eles sejam todos, acabam por ter num contexto destes, de forma claríssima, um bocadinho de necessidades educativas especiais. E portanto, aquilo que nós estamos neste momento a fazer é a tentar criar uma solução híbrida que permita que os nossos filhos não percam tanto como nós temos medo que eles percam por não irem à escola. A verdade é que eles não estão de férias, mas também é verdade que eles não estão na escola. E, portanto, é esta solução híbrida, que não é nem estudo acompanhado, nem ensino doméstico, que nós temos em mãos nestas alturas. Uma realidade como estas é uma realidade muito dura para todos, mas é de facto muito mais dura para alguns pais que não têm os meios indispensáveis para que as crianças tenham rede, computadores e tudo mais. E eu queria também chamar a atenção para muitas mães, são sobretudo mães, que são mães em famílias monoparentais, que no final de contas acabam por deixar crianças de 8, 9, 10, 11 anos sozinhas em casa, porque não têm como fazer de outra forma, não têm a quem as confiar, não têm onde as guardar em segurança. Obviamente as escolas estão fechadas e elas têm uma pressão tremenda em termos laborais que não lhes permite outra alternativa que não seja essa. E, portanto, é muito importante que, no fundo, quando nós queremos criar condições para que os nossos filhos tenham escola e mais escola, e sobretudo melhor escola, de repente não percamos de vista que uma solução como esta, por mais justa que tente ser, ainda assim não vai conseguir ser justa para todas as crianças e, portanto, de certa forma,
vai agravar um bocadinho as desigualdades sociais e nós não podemos perder de vista isso. A questão que se coloca aos pais, quando fazem este papel entre a escola, enfim, de certa forma, o estudo em casa e a escola e tudo aquilo que de alguma forma é a educação e o trabalho, escola, educação e trabalho, significa que os pais têm que estar permanentemente divididos em três e a questão que se coloca é como é que nós, pais, podemos estar divididos em três todos os dias, na verdade a toda a hora, e nessas circunstâncias não nos partirmos em pequenos pedaços, porque é fácil que a certa altura nós sintamos que estamos à beirinha disso acontecer. Portanto, se me dão licença, vai ser normal, vai ser saudável que todos nós como pais, e os professores percebem isso lindamente, vai ser normal e saudável darmos conta para os nossos filhos, olharmos para eles e percebermos que eles que até seriam crianças adequadas com a escola, atentas, compenetradas e tudo mais, estão a ser varridas de vez em quando por uma espécie de déficits de atenção que nunca mais terminam, porque, como se compreende, sobretudo agora quando vier lá, enfim, o estudo em casa, a tal telescola do século XXI, eles não vão conseguir estar, enfim, tanto tempo atentos como nós desejaríamos e muito provavelmente não vão conseguir, não é que eles não queiram, mas é muito aquilo que nós estamos a pedir, eles não vão conseguir ter a atenção que teriam se em vez de uma aula de português, de matemática, de história, fosse do que fosse, estivessem a ver um episódio de desenhos animados ou estivessem num jogo de vídeo qualquer. E não é mau que seja assim. O que eu acho muito importante que todos nós possamos assumir é que talvez não seja razoável, eu sublinho razoável, imaginarmos que num contexto desses e numa conjuntura como esta, com os pais a trabalharem em casa e toda a gente tão cansada, não me parece de todo razoável que as crianças tenham agora em casa, como algumas escolas estão a tentar disponibilizar, os mesmos horários que elas teriam se estivessem todos os dias na escola. Não há como. Não há como, porque é de uma exigência exorbitante para as crianças, vai deixar os pais à beira de um precipício quando se trata de se sentirem a fazer de pais de uma forma tranquila, porque vão estar sempre em cima das crianças e, desculpem, por melhor que seja a intenção, ninguém discute isso, na verdade os ganhos talvez não compensem os custos. Também é muito importante que nós possamos assumir, com tranquilidade, porque eu acho que estamos todos de acordo com isto, que, na verdade, os trabalhos de casa não substituem as aulas, não têm como substituir. Os alunos, quando são mais crescidos, claro que têm alguma autonomia, mas precisam de ser desafiados, precisam de ser, enfim, apaixonados para as coisas que, de alguma forma, têm que ir procurar. E, portanto, houve muitos professores que, num primeiro momento, com todo o bom senso que caracteriza os professores, enviaram trabalhos de casa e trabalhos de casa e trabalhos de casa. A ideia não é que eles fizessem todos os trabalhos de casa ao mesmo tempo, nem os fizessem de um dia para o outro, mas que no fundo não estivessem sem fazer alguns trabalhos de casa. Eu devo dizer-vos, e eu entendo que a escola é uma invenção preciosíssima e que os professores são absolutamente insubstituíveis, mas eu entendo que este período nos ajuda a descobrir duas coisas, que pela primeira vez na nossa vida temos todos os nossos filhos a falar descaradamente do amor que têm pela escola como eles nunca falaram. E estamos nós, os pais, a perceber hoje, se calhar ainda com mais clareza, a importância que os professores têm na vida dos nossos filhos. O papel que eles têm, um papel absolutamente insubstituível, a forma como, no fundo, os professores, quando cativam os nossos filhos, quando os entusiasmam, quando os levam pela mão e os levam a aprender como se os levassem para planaltos onde eles veem mais longe, são tão preciosos e tão insubstituíveis que talvez nesta altura, sem pôr em causa como pode ser muito importante, e é que eles tenham alguns conteúdos escolares, eu sublinho alguns conteúdos escolares,
era muito importante, sobretudo, que os nossos filhos, que têm educadores e que têm professores, percebam que mais até, acreditem, mais até do que terem novas matérias, novos trabalhos e outras coisas do género, o que é mais importante neste primeiro momento? Que os nossos filhos percebam que os seus professores não se esqueceram deles. Tão simples quanto isto. Um mail de um professor, nem que seja para dizer: olá Pedro, como é que tu estás, Amélia, e outras coisas do género, que parecendo uma coisa quase insignificante aos nossos olhos, é um gesto de que, no fundo, os nossos filhos se sentem quase primeiros entre iguais. Sentem um professor a dar-lhe a manifestação de carinho mais preciosa que um professor pode dar, atrás da qual depois vem tudo o resto. Se me perguntarem assim: acha que é muito importante, o Ministério irá desculpar-me com toda a certeza, eu percebo que a tarefa que o Ministério da Educação tem em mãos é uma tarefa ciclópica. Mas será mais importante, se nós pensarmos com ponderação, será mais importante darmos muita matéria nova neste terceiro período, ou, de certa forma, não deixarmos que as matérias que eles, entretanto, aprenderam antes de se fecharem connosco, subitamente em casa, se evaporem da cabeça. É melhor que, no fundo, nós possamos ir buscar algumas dessas matérias, quase como quem faz revisão da matéria dada, e termos a ponderação de perceber que talvez não seja tão prudente quanto, se calhar, todos nós desejaríamos, que eles tenham sempre mais matéria, mais matéria, mais matéria. Perguntar-me-ão assim: e acha que é razoável que os nossos filhos tenham aulas todos os dias? Ainda bem que ninguém nos ouve e que isto é uma conversa íntima entre mim e entre si, mas eu não acho que talvez seja razoável que eles tenham aulas todos os dias. Ou, se me derem licença, que eles tenham muitas aulas todos os dias. Vamos imaginar que eles têm uma aula de manhã, uma aula à tarde. Bom, ótimo, magnífico. Se calhar isso permite que os pais se envolvam naquela matéria e que possam corresponder àquilo que a escola está a pedir. Mas muitas matérias novas, muitas dúvidas a cair em cascata, para crianças que tão depressa podem ter 6 ou 7, como podem ter 12 ou 13, que não é a mesma coisa, não é tão razoável assim, e portanto eu gostava de chamar a atenção, já antes chamava, que não é por termos mais escola que por inerência temos melhor escola. E portanto, muitas aulas nestas alturas não significam, não têm como significar mais aproveitamento. E não vem daí mal ao mundo. Nós queremos que os nossos filhos tenham o aproveitamento possível, numa circunstância que é uma circunstância terrível, portanto, tomando em consideração toda esta conjuntura, era muito importante que, no fundo, nós percebêssemos que eles precisam de ter algumas coisas novas. Algumas coisas novas, às vezes, pode ser só uma viagem de estudo que se faça pela via digital e que, à boleia de tudo isso, se coloque dentro da discussão de um professor aquilo que neste momento é urgente para os nossos filhos, que é perceber que mundo é este, que ameaças são estas, que são mais enigmáticas que um papão, porque são tão microscópicas que toda a gente fala delas e no fundo ninguém as consegue configurar. E depois, à boleia disso, fazemos pontes para percebermos o português, a história, a matemática, o meio físico, a geografia, as ciências, seja o que for que a seguir nós entendamos que é razoável. Bom, a ideia, quando se decidiu abrir um terceiro período, é que era importante que as crianças fossem avaliadas. A pergunta de todos os pais é um bocadinho a mesma, imagino eu, mas será que é possível que as crianças possam aprender sem que obrigatoriamente sejam avaliadas? É, sem dúvida que é. Eu acho que entendo quando o Ministério põe as coisas assim, mas parece-me a mim, apesar de tudo, que por mais que o Ministério diga que os professores têm que fazer prova dessa avaliação, ainda assim as declarações públicas parecem muito mais razoáveis, porque no fundo dizem, bom, sim, mas todavia
a avaliação deve ser fundamentalmente protagonizada por quem conheça melhor aquele aluno, ou seja, talvez não possamos dar uma leitura tão exorbitante assim a este terceiro período, porque corremos o risco de ser injustos, invariavelmente injustos. Porquê? Porque nem todas as escolas conseguem dar recursos, meios aos professores para chegarem aos seus alunos, porque muitos professores querem chegar e têm as barreiras que derivam do facto de muitas famílias terem mais muros do que devia ser no acesso às novas tecnologias e atenção, eu tenho muita esperança que tudo isto faça com que realmente no próximo ano todas as crianças tenham acesso ao lápis do século XXI, que são de facto, é um computador, é um lápis mais caro sem dúvida, mas é um lápis insubstituível e inevitavelmente que tenham acesso a redes que lhes permitam que o ensino seja para todos dentro do que é possível em condições idênticas. E, portanto, eu tenho a noção de que avaliar, sim, com reticências, com a certeza de que não é por causa dos professores que a avaliação não será feita, mas os professores serão as primeiras pessoas a ter a noção de que, por mais que queiram ser justos, não vão conseguir, seguramente, com tantas disparidades de acesso, com crianças que têm aulas todos os dias e crianças que têm de vez em quando, com algumas que não têm aulas e têm muitos trabalhos de casa, etc, etc, etc. São tantas as variáveis, com crianças que têm necessidades educativas especiais e que neste contexto, por razões que se compreende, não têm as respostas que seriam indispensáveis num contexto destes. Não é possível sermos justos neste terceiro período, como todos nós desejaríamos, os professores à frente de todos, não tenho dúvidas disso, como todos nós desejaríamos que enfim, a escola fosse para os nossos filhos. A questão que se coloca, e que talvez seja uma questão, quem sabe, politicamente incorreta, mas ainda assim razoável, é um bocadinho esta. Mas, afinal de contas, nós, neste momento, estamos a avaliar os alunos, ou, no fundo, as escolas estão a avaliar os pais, ou a avaliação, no fundo, hoje, como talvez nunca, acaba por traduzir uma parceria de sucesso, desejamos nós, entre a escola e os pais. E provavelmente é essa parceria que está em avaliação, não são tantos os desempenhos dos nossos filhos, e é muito importante que nós tenhamos isso em conta. Entre fazer um teste normal ou dar trabalhos em que os pais participem, muito sinceramente, eu acho que é muito mais razoável assumirmos todas as limitações que são aquelas que nós estamos a viver e, no final de contas, sermos capazes também de perceber que, se for um trabalho onde os pais e os nossos filhos acabem por comparticipar de uma forma intensa e entusiasmante, é mais importante do que às vezes estarem a fazer um teste, 2 testes, tudo aquilo que a escola em condições normais acaba por fazer. A Magda interrompeu-me agora e perguntou assim, bem, agora onde é que fica o brincar? Magda, essa é a questão fundamental. É que no meio do nosso trabalho, do nosso teletrabalho, naquela espécie de open space onde tudo se passa, muitas vezes não há espaço para os nossos filhos brincarem. E notem, o brincar é o instrumento mais precioso para as crianças aprenderem. Eu disse o mais precioso. E quando elas estão assustadas ou quando estão um bocadinho agitadas, o brincar ainda é mais precioso. Ou seja, um período como este exige que elas brinquem um pouco mais ainda, para que elas depois possam aprender melhor. E, portanto, não vale a pena nós continuarmos a comprimi-las. Porquê? Porque, de facto, nesta altura, há crianças que têm as mesmas aulas que em condições normais costumariam ter, ou que teriam, mais as explicações. Há muitas crianças em Portugal, eu continuo a achar que há demasiadas crianças em Portugal que têm explicações e que talvez não seja razoável tantas assim, porque elas têm que ter autonomia e têm que aprender a aprender, mas enfim, uma explicação pode servir para isso também, se for assim, tanto melhor.
Mas muitas vezes elas têm muitos trabalhos de casa em cima de tudo isso, com a mãe e com o pai, se calhar algumas até têm mais hoje, com a mãe e o pai à beira de um ataque de nervos, a dizerem levanta-te porque vão começar as aulas na RTP Memória, põe-te como deve ser, não adormeças, não brinques, não olhes para o lado, e de repente fica tudo irrespirável. E depois não se esqueçam dos professores. Eu acho que os professores são pessoas estranhas, eu acho que já vos disse isso muitas vezes, porque no fundo são aquelas pessoas que confundem uma atividade profissional com um exercício de paixão permanente. Não há nada que comova mais um professor que um exercício de afeto, de carinho de um aluno em relação a ele. Não há nada. Os professores, quando têm um gesto desse carinho, parecem crianças com um brinquedo novo, desmancham-se todas e fazem um sorriso absolutamente cúmplice. E não se esqueçam que muitos professores deste país são professores, tentam chegar aos seus alunos da forma possível, mas ainda assim são também pais em teletrabalho, o que é quase acrobático, porque como é que se pode chegar à distância a todas as crianças ou todos os adolescentes que um professor acompanha e ao mesmo tempo ter a sensação, como acontece a tantos professores, que estão sempre a azucrinar a paciência dos filhos. E, portanto, aquilo que nós estamos a exigir aos professores nesta altura é uma coisa tremenda. Eu acho que não é exagerada por uma razão simples, porque, entretanto, os professores, de uma forma absolutamente surpreendente, não que fosse suposto que não fossem capazes de apanhar a onda, mas de uma forma surpreendente readaptaram-se a estas condições e, no fundo, estão a fazer um esforço tremendo para chegar a todos os seus alunos. Mas muitos deles estão em teletrabalho, sem dúvida, com todas as exigências que isso representa para eles e com um aspecto em particular. Às vezes têm as direções das suas escolas a exigir, na ânsia de corresponder, e às vezes os professores sentem-se transformados numa espécie de sanduíche. É muito importante, acho eu, que nós possamos assumir que não é porque os professores queiram, mas muito provavelmente eles não vão conseguir chegar a todos os seus alunos como desejariam. Não vão conseguir. Não é só por causa dos meios digitais, por causa das telecomunicações, é porque os professores têm muitos alunos, não conseguem dar uma atenção agora sim personalizada a cada um, porque uma coisa é terem uma turma à sua frente e perceberem intuitivamente as dificuldades desta ou daquela criança, outra é terem um braço tão grande, que consigam chegar à casa delas e consigam corresponder às dificuldades que elas têm. E é também muito importante que nós possamos perceber, como pais, que os professores estão lá naquilo que for possível, naturalmente, para corresponderem às dúvidas dos pais, mas, por favor, sem que se perca de vista que, de facto, os professores têm limitações tremendas em termos de espaço e, como ainda agora a Marta dizia, quando se tem 150 alunos, não é possível chegar a todos ao mesmo tempo, e é muito importante que os pais percebam que não é por falta de empenhamento, é porque às vezes não é mesmo possível. Eu acho que os professores estão lá para corresponderem às dúvidas dos pais em relação àquilo que é razoável, desde que os pais não os invadam com dúvidas, porque de repente aquilo que estão a fazer é tornar a vida de um professor um inferno. Eu tenho a ideia que os professores, mais uma vez, nesta altura, e de uma maneira muito sensata, serão, sem dúvida, os guardiões do bom senso. Os guardiões do bom senso vão pegar nas diretivas do Ministério, que têm que existir, inevitavelmente, nas soluções a que se chega, vão pegar nas exigências das direções das escolas, nas expectativas dos pais e, sobretudo, no compromisso com os seus alunos, para tentarem fazer os pontos possíveis. E é nesse contexto que os professores vão ser preciosíssimos como guardiões do bom senso. Mas, por favor, tentem aceitar, todos nós já aceitámos isso secretamente, mas pronto, vamos assumir com verdade que este terceiro período
é o período seguramente mais estranho, mais atípico da vida escolar dos nossos filhos até hoje, e eu tenho esperança que seja o mais atípico para sempre, porque é sinal que este tipo de vendavais não se torna banal nem frequente, e vamos assumir que o mais importante neste momento é que o regresso às aulas em setembro signifique uma clareira para que nós finalmente possamos respirar, voltar a respirar outra vez, para que os nossos filhos possam correr, possam fugir para a escola, como às vezes, quando eles estão zangados, um bocadinho zangados com ela, parece que não é possível, e para que finalmente eles possam recuperar no primeiro período do próximo ano letivo muitas coisas que não puderam aprender entretanto, e que não é trágico que não tenham aprendido ou que não aprendam neste terceiro período. Aprenderão algumas, estão a aprender uma experiência de vida única e insubstituível. Esta experiência de vida vai ser um marco na vida deles para sempre, e não há nenhuma disciplina de educação cívica, não há nenhum, enfim, nenhum pacote, perdoa uma expressão, de várias disciplinas numa espécie de parceria de sucesso que lhes conseguissem alguma vez ensinar aquilo que eles estão a aprender de forma vivida hoje. Isso é a aprendizagem mais preciosa que eles estão a ter, e é uma aprendizagem que vai mudar a vida deles. Por favor, é a altura de nós também começarmos a aceitar que o primeiro período do próximo ano vai ser um período para eles respirarem fundo, para reaprenderem a estar na escola. Vejam o que é uma criança de 5 anos que, entretanto, está 6 meses em casa e que vai para o primeiro ano de ensino básico. Não vai ser fácil, porque ela chega ao primeiro ano do ensino básico cheia de vícios de forma. Imaginem os nossos filhos mais pequeninos, que têm 3 ou 4 e que não estão com a sua educadora, e de repente voltam ao jardim de infância e parece que no fundo estão a regressar com uma vontade fora de lugar aos seus amigos, mas quase assustados por isso estar a acontecer. Vejam o que vai ser os nossos filhos que estão na transição do 9º para o 10º ano, que o 10º ano que é um salto imenso, imenso na vida dos nossos filhos. E reparem aquilo que depois acontece, que eles entram no 10º ano com a expectativa, com a esperança, com a fé de serem top numa área qualquer de ensino, e depois ao fim dos primeiros testes, quando as coisas não são exatamente logo como eles desejam, de repente parecem entrar numa espécie de pré-reforma em relação aos sonhos, e começam com aqueles slogans que os adolescentes sabem utilizar melhor do que ninguém, mas para que é que são precisas as notas? Como se o sistema estivesse todo mal, e às vezes está um bocadinho também, certamente, e tudo precisasse de ser virado do avesso. Portanto, os nossos filhos, quando transitarem, agora em setembro, do 9º para o 10º, vão se constipar um bocadinho mais. Portanto, todos os nossos filhos, na transição que vierem a fazer para o próximo ano letivo, vão se constipar um bocadinho, e não é mau que seja assim. Nós precisamos do próximo ano letivo para que tudo volte um bocadinho ao normal, e nessas circunstâncias não é demais que os professores apelem a esse bom senso, e que os pais, quando eventualmente algumas escolas não consigam ser tão ponderadas como talvez devessem, não deixem de lhes lembrar isso mesmo. Queria, antes de terminar, só dizer-vos mais uma ou duas coisas, se me dá licença. Eu tenho a ideia que depois disto talvez a escola não fique igual, a sério. Acho que a maneira como os pais e a escola se vão respeitar mutuamente vai dar um salto muito significativo. Acho que a maneira como os pais e a escola vão comunicar, mesmo as reuniões de pais, talvez possam finalmente ser feitas em horários pós-laborais, com os professores a serem, obviamente, acarinhados, porque é um tempo fora do horário habitual, mas de maneira a poderem chegar a mais pais. Tenho a ideia que algumas aulas vão ser assim, e não é mal nenhum, porque de repente nós percebemos que algumas são possíveis desta maneira. A grande diferença é que, como se imagina, bom, uma coisa é termos os pais em teletrabalho preocupadíssimos com tudo o que está a acontecer, outra é os pais eventualmente terem outro espaço, num espaço para poderem respirar e para poderem aí com outra tranquilidade
corresponder àquilo que se espera deles. Como eventualmente sabem, eu não sou dos maiores adeptos dos quadros de honra, dos quadros de excelência, daqueles quadros todos, por uma razão simples, porque às vezes não correspondem àquilo que de melhor a escola pode exigir dos nossos filhos. Esta capacidade deles terem boas notas, que é uma coisa boa, sobretudo se isso corresponder ao facto de elas estarem a aprender como devem, mas nós gostamos todos, e eu gosto muito, sinceramente, que os nossos filhos tenham boas notas como alunos, como filhos, como netos, como colegas, etc, etc, etc. E, portanto, às vezes eu tenho medo que se tenha entrado por uma deriva perigosa a determinada altura, em que os quadros de honra eram sobretudo feitos a partir das notas dos exames. Finalmente, parece-me que tudo está a mudar e eu acho que a Escola Amiga da Criança tem dado, à escala da sua insignificância, uma ajudinha também. Mas se me permitem agora ir buscar a noção de quadro de honra e de quadro de excelência, eu acho que é a altura, mas sinceramente, para dizer que da mesma maneira que nós temos que estar profundamente agradecidos a todos os profissionais da área da saúde, sejam quais forem, às pessoas que nos garantem a segurança, às pessoas que nos garantem os transportes públicos, às pessoas que nos garantem as padarias abertas, etc, etc, etc. Trata-se de assumirmos também com gratidão, uma gratidão que não fica mal nenhum que possamos assumir, a nossa gratidão a todos os professores, que quase no dia a seguir a que este confinamento se dá, começaram a batalhar de todas as maneiras para não desistirem de nenhum dos seus alunos e, portanto, se esta quarentena nos dá um quadro de honra absolutamente merecido, permitam-me que vos diga que esse quadro de honra devia ser, neste contexto, para os professores. Têm tido um papel absolutamente precioso e aquilo que se lhes está a pedir até ao fim do ano letivo é tão exigente, porque eles têm uma vida e porque estão em teletrabalho e porque estão, muitos deles, muito preocupados com o modo como hão de avaliar, como hão de ser ajustes, etc., que esse quadro de honra devia ser para eles. E desculpem, um quadro de excelência devia ser também para os pais. Os pais estão a fazer uma coisa absolutamente notável. Os pais fazem coisas notáveis todos os dias, mas sim, estão a fazer uma coisa notável, que é ficarem de coração absolutamente apertado, sem terem uma ideia muito precisa de como é que hão de responder a todas as solicitações que estão sobre os seus ombros ao mesmo tempo, a tentarem ser com a consciência de que a família não é uma escola e que os pais não são professores, a tentarem corresponder a tudo o que lhes é pedido, mesmo reconhecendo que muitas vezes não têm as competências indispensáveis, nem tinham que ter para o fazer. E os pais nisto estão a dar um exemplo absolutamente fantástico, com pais e professores destes, numa parceria como só os pais e os professores são capazes de fazer. Eu tenho esperança que, seja qual for a escola do dia depois da manhã, ela será seguramente muito melhor. Mas nós temos sempre a ideia que aquilo que os pais fazem deve ser destacado, e eu acho que deve ser destacado, termos o orgulho por sermos bons pais e por estarmos a fazer o melhor que somos capazes de fazer nestas circunstâncias, não nos deve impedir, todavia, de nós o assumirmos, mas é de certa forma a nossa obrigação. Mas aquilo que os professores estão a fazer, esse espírito de missão que eles de facto têm, e se os professores têm um espírito de missão absolutamente fora de lugar, numa altura em que nós agradecemos, e como é bom percebermos que afinal, quando todos parecíamos mais ou menos indiferentes uns em relação aos outros, somos capazes de agradecer de uma forma sentida. Era muito importante que nós, inclusive, numa plataforma como esta, onde estão muitos professores, tivéssemos também o espaço para dizer a todos os professores qualquer coisa com a seriedade e até a solenidade que isso deve merecer, qualquer coisa como muito obrigado, senhores professores, porque aquilo que estão a fazer com os nossos filhos é absolutamente precioso, insubstituível e, independentemente de não lhes darem tantas aulas como se talvez
muitas pessoas imaginariam que devessem dar, estão a dar a melhor de todas as aulas. Estão-nos a dar um exemplo de insubmissão, de determinação, de convicção, de resistência, que faz com que os nossos filhos aprendam com os exemplos também dos seus professores, e quando têm professores capazes de dar estes exemplos, eles não têm como crescer mal. Esta conversa teve alguns sobressaltos no início. Os meios técnicos não são o melhor, porque tudo isto acaba por ser uma parceria que nós fazemos da casa de uns para a casa dos outros, e portanto eu peço-vos desculpa pelos sobressaltos, pela forma um bocadinho torta como começámos no início, pela qualidade de som que talvez não seja tão boa quanto devia ser, mas conta sobretudo a intenção. E conta sobretudo este reconhecimento em relação à lei de educação, que de uma forma como esta acaba por pôr os professores e os pais numa conversa amena, útil, tenho a esperança que ela tenha sido, de maneira a que nos possamos entender melhor. Dir-me-ão assim, mas esta é uma única conversa? Não sei, vão ter que perguntar ao Francisco e à Luísa da Lei de Educação se será uma única conversa. Pode não ser, mas há uma questão que eu gostava que ficasse claro. Como devem imaginar, não é humanamente possível, fico muito reconhecido, acreditem, mas não é humanamente possível estar a ler todos os comentários, todos, e são às centenas, que vão aparecendo na base do meu telefone e estar a corresponder a cada um deles. Adoraria ser capaz de o fazer, mas teria dificuldade de vos olhar nos olhos e ao mesmo tempo estar a ler esses comentários. Não vou com toda a certeza conseguir responder a todos, não vou, eu gostava, mas não vou ser capaz. Mas imagino que muitos comentários, muitas dúvidas, muitos pedidos, muitos desafios, sobretudo desafios, possam ser muito semelhantes de uns em relação aos outros, e portanto aquilo que nós prometemos é que vamos tentar destas centenas de comentários extrair aqueles que de alguma forma possam ser mais significativos para a maioria das pessoas, e através do Messenger ou através da própria plataforma da Lei Educação eu tentarei corresponder àqueles que me seja possível, com a esperança de que, no fundo, em cada um desses comentários eu tenho esperança de estar a responder a todos vós, todos ao mesmo tempo. Agradeço-vos imenso que me tenham acompanhado nesta hora, que não tenham entrado e saído desta conversa. Agradeço sinceramente e tenho esperança que nos possamos rever em breve, sem andarmos todos tão assustados como no fundo andamos, e com a consciência de que vamos ter que voltar à nossa vida devagarinho. Não sei se é razoável, como ainda agora me estavam a perguntar, não sei se é razoável que as creches abram já em maio. Eu percebo que o Estado também não tem meios para corresponder a tudo aquilo que, no fundo, nós desejamos que ele nos dê, mas acho que, se calhar, aí os pais têm esta possibilidade de ponderar até que ponto é que é razoável que o façam. Porventura, pode, quem sabe, ser ainda um bocadinho precipitado, mas o que é mais importante é que essa, como muitas outras questões, farão parte daquelas a que eu prometo, dentro daquilo que me for possível, tentar responder em breve. Envio-vos um abraço grande, com a esperança de que estejam bem, que continuem bem e que, obviamente, a relação que têm com os vossos filhos, com o vosso teletrabalho e com a escola, tudo ao mesmo tempo, seja uma aprendizagem tal que depois disto sejam melhores pais e melhores professores, seguramente. Um abraço para todos.